Olá, galerinha, tudo tranquilo? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade que fala sobre operações com números, operações com fatoração, com polinômios e fatoração, né? Vamos lá, para a nossa correção. A nossa primeira questão da atividade é assim: uma professora propôs aos alunos que calculassem A menos B. Eu quero saber aqui quem é o polinômio A menos B, ok? Sendo que A é menos 3m ao quadrado, mais 20m, mais 14, e B é 14 mais 31m, menos 10m ao quadrado. Das respostas dadas por alguns alunos, anote apenas aqui estão corretas. Pessoal, vou botar bem aqui mais para cá. Quando você vai fazer a subtração de polinômios, você troca o polinômio, a letra aqui, pelo polinômio. Ele diz que o polinômio, o que é um polinômio? O polinômio é a união de vários monômios. Pessoal, quando você pega um número e junta uma letra, que a gente chama de variável, aí a gente chama de monômio, certo? Ou seja, o polinômio A, ele é menos 3 metro ao quadrado, ó, m ao quadrado, mais 20m, mais 14, menos. O grande detalhe aqui é que quando eu for jogar o B, eu tenho que colocar ele entre parênteses. Ele é 14 mais 31m, menos 10m ao quadrado. Esse é o grande detalhe, certo? E aí, pessoal, para você resolver isso aqui, antes de a gente adentrar, eu vou só repetir essa primeira parte aqui, que eu tenho que eliminar aquele parênteses, mais 14. Esse parênteses tem que vir porque toda vez, pessoal, que você fizer isso com menos, ele vai dar essa confusão, certo? Você tem que botar o parênteses. Por quê? Porque esse menos aqui, ele vai fazer um jogo sinal com todo mundo lá dentro, certo? Então, ele troca o sinal de todo mundo. Ó, aqui vai ficar o quê? Menos. Peraí, que travou aqui. Vai ficar bem aqui, ó. Pronto, voltando aqui, pessoal. Vou dar uma pausazinha porque o computador estava travando. Então, ficou mais 14. Então, como eu estava falando, ó, bem aqui esse M, ele troca o sinal de todo mundo que está lá dentro. E aí você apaga o parênteses. Fica menos 14. Ali não é mais 31m, fica menos 31m. Ali não é menos 10m ao quadrado, fica mais 10m ao quadrado. Ok? Pessoal, você soma 4 mais 4, dá 8. 4 mais 5, dá 9. Você soma os números. E quando você tiver com polinômio, vai ser a mesma coisa, só que você só vai somar quem tem a mesma parte literal. Quem é a parte literal? A parte que tem as letras, por exemplo, menos 3m ao quadrado, ele tem a mesma parte literal de 10m ao quadrado. Vou botar esse 10m ao quadrado bem aqui, certo? Mais 20m, ele tem a mesma parte literal de menos 31m. E mais 14 é números com menos 14, ok? Pessoal, quando você tiver dúvida, quem você pode somar, você imagina o seguinte: tem condição, se eu perguntasse para vocês, quanto é que é 10 carteiras mais 10 carros? 10 carteiras mais 10 carros. Vocês é 20 o quê? Não tem condição de você me dar uma resposta. Você pode dizer que é 20 objetos, mas me dê a resposta como a natureza do objeto. Não tem. Agora, se eu pegar 10 carteiras mais 5 carteiras, dá 15 carteiras. 3 carros mais 6 carros dá 9 carros. Vocês estão entendendo? Do mesmo jeito é aqui, ó. Eu agrupei termos semelhantes. Eu só somo quem tem a mesma parte literal. No nosso caso aqui, menos 3m ao quadrado mais 10m ao quadrado. Eu posso somar isso aqui, ó. Eles têm a mesma parte literal. Certo? Se você tiver dúvida, imagine que isso aqui fosse um objeto, esse m ao quadrado. Então, como os sinais são diferentes, eu subtraio 10 menos 3 dá 7, m ao quadrado, e conservo o sinal do maior, que é o do mais. Ok? Ah, professor, entendi. Então, ó, 20m menos 31m, sinais diferentes, subtrai, 31 menos 20 dá 11, o sinal do maior do 31 fica menos 11m, e pessoal, ó, isso aqui são opostos. Qualquer coisa que você some oposto, mais 14 menos 14 dá 0. Menos 20 mais 20 dá 0. Menos 7 mais 7 dá 0. Ok? Então, pessoal, a resposta dada aqui é a letra B. Ok? Não esqueçam disso. E outra coisa, tem muita gente que soma os expoentes.
Ah, professor, menos 3m ao quadrado mais 10m ao quadrado, bota lá 7m elevado a 4. Não existe. Em soma e subtração com polinômios, você não mexe no expoente. Pare essa aula, grave, volte, anote o que eu estou falando. Você não soma os expoentes. Ó, pessoal, esse negócio bem aqui tem um menos, mas não é menos, acho que o negócio não apaguei, ok? Vamos lá. Nesse retângulo, as letras x e y representam medida de centímetros, em centímetros, certo? Que polínômio representa a área de luar? Pessoal, a área de um retângulo é base vezes altura. Muita gente errou isso aqui porque não soube fazer esse mais esse. Isso aqui mais isso aqui dá exatamente o comprimento todo. Então eu faço 5x ao quadrado y mais y. Teve gente que só fez juntar. Juntou um no outro e acabou errando. Então a base, que é o comprimento, vezes a altura. A altura aqui é quem? 2y. Certo? Pronto, era só isso. Aí como é que eu faço agora? Eu faço a distributiva. 2y, ou 5x ao quadrado y vezes 2y, multiplica os números. 5 vezes 2 dá 10. As variáveis só multiplica quando você tiver elas. Não tem ninguém x lá, repete o x ao quadrado. E quando eu pego, faço y vezes y, isso aqui é a multiplicação, aqui tem de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então aqui dá y ao quadrado. Certo? E aí 2y vezes y, 2. Aqui é como se tivesse 1, viu? 2 vezes 1 dá 2, y vezes y dá y ao quadrado. Certo? Essa é a letra B. Quer dizer, e a letra B? Qual é a área para x igual a 1 e y igual a 3 de luar? Pessoal, teve gente também que errou isso aqui, pessoal. 10 vezes. Olha, quando eu falo 10x ao quadrado, y ao quadrado, subentende que a operação entre eles é de multiplicação. Quando eu falo 2y ao quadrado, bem que é uma multiplicação. Então fica 10 vezes. Ele diz que é x. X não é mais uma variável, x é 1. 1 ao quadrado vezes. Y também é um número, é 3 ao quadrado mais 2 vezes o y, né? 3 ao quadrado. Olha que legal, olha que legal. Certo? Resolver primeiras potências, 10 vezes 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não é 3 vezes 2, não. Como tem muita gente que multiplica a base pelo expoente. É 3 vezes 3. Mais 2 vezes 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar 10 vezes 1 dá 9. Vezes 9 dá 90. Mais 2 vezes 9 dá 18. 9 mais 18 dá 108. Ok? Do mesmo jeito essa daqui, pessoal. Teve gente que me pediu às vezes, professor, que faça bem a segunda, que eu não estou entendendo. Eu peguei e fiz. Aí foi para a terceira e se perdeu. Pessoal, a terceira é do mesmo jeito, todo quadrado é um retângulo. Me diga uma coisa, se eu tirar esse A de bem daqui, todo mundo me falaria que quanto é que mede de S para R. Se eu botasse um 3 bem aqui, professor, de S para R é 4 mais 3, 7. Mas tem muita gente que não percebeu. Pessoal, se você quiser saber quanto é que mede o comprimento de alguma coisa, que está dividido em partes, você soma. Então, ST é 4 mais A. Esse é o lado desse quadrado, pessoal. Esse é o lado desse quadrado do 4 mais A. Professor, entendi. Certo? Isso aqui é um quadrado. Escreva o polínômio que representa a área do quadrado. A área do quadrado, pessoal, a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Então, o lado dele é 4 mais A vezes 4 mais A. Certo? Quando você tem a multiplicação de polinômios, você faz a distributiva 1 com cada um para lá. 4 vezes 4, 16. 4 vezes A, 4A. Pode botar junto, viu? Aí pega agora A vezes 4. Sempre o número vem na frente. A4 ou 4A, não faz, mas eu sempre boto o coeficiente na frente. E A vezes A, do mesmo jeito que eu falei, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoente. Fica A ao quadrado. Organizando isso aqui em ordem decrescente de expoente, A ao quadrado, eu só posso somar 4A mais 4A, porque eles têm a mesma parte literal. Lembrar da historinha do carro? 4 carros mais 4 carros dá 8 carros. 4A mais 4A dá 8A. 4Z mais 4Z dá 8Z. Ou seja, a parte literal tem que ser a mesma. Eu me diga uma coisa, pense bem aí, antes de me responder, pausa o vídeo. Tem condição de eu somar 16 mais 4A? Pensaram? Pausaram o vídeo? Não tem.
porque o 16 não tem A, então eu só vou repetir o 16 aqui, ó. Pronto, essa é a resposta da terceira, ok? Dados 3x menos 1 e 3x mais 1 que eu calcule. A ao quadrado e menos B ao quadrado. A ao quadrado, pessoal, no lugar do A eu vou colocar o polinômio, que é 3x menos 1 ao quadrado, menos o B ao quadrado, é 3x mais 1 ao quadrado. Ele quer que a gente calcule isso aqui. Aí isso aqui, pessoal, é um produto notável, certo? Toda vez que você for resolver isso aqui, você pega o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ok? Menos. Agora eu vou para isso daqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Vou colocar entre parênteses, com cuidado. O quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, mais, como é, ó, esse aqui ficou menos, bem aqui, ficou menos, porque aqui é menos. Se for mais, fica todo mais. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Tranquilo? Deixa eu apagar essa setinha bem aqui, que eu vou aproveitar bem aqui um pouquinho de espaço. Ok? Então fica 3x ao quadrado, aqui é vezes, ó. Todo mundo fica elevado ao quadrado aqui. 3 ao quadrado dá 9. X elevado a 2 é x ao quadrado. Menos, ó. Isso aqui tudo, você multiplica os números. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. E o x não tem como multiplicar, repete. Mais 1 ao quadrado é 1, menos. Vou resolver lá dentro de parênteses. Isso aqui a gente já sabe que é 9x ao quadrado. Mas, do mesmo jeito que dá o outro lá, né? Pessoal, é a mesma coisa. Só que eu só mudo um sinal. Aqui eu vou repetir essa primeira parte, viu? 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Para eu eliminar esse parênteses aqui, é aquela coisa, se tem um menos aqui na frente, escreve todo mundo com o sinal trocado, ó. Menos 6x menos 1. Olha que legal. Certo? Olha, bem aqui é mais. Esse daqui, vai embora com isso, são opostos. Menos 6x menos 6x dá menos 12x, porque só me conserva o sinal, sinais iguais. Mais 1 com menos 1 vai embora, por quê? Porque são opostos. Ok? Isso aqui, pessoal, que eu fiz aqui nessa primeira linha é produtos notáveis. Se vocês quiserem achar no livro de vocês, viu? Ah, entendi, professor. Como é que vai ficar aqui, ó? Essa letra B, o A é 3x menos 1, menos o B. Eu vou botar esse B aqui com menos na frente. Na hora eu não vou economizar tempo. Se tem o menos bem aqui na frente, basta eu escrever todo mundo aqui com o sinal trocado. Menos 3x menos 1, ó, ao quadrado. É mesmo, professor. Que bom, né? Olha como isso aqui é fácil. Eu já aprendi com o professor. Sinais, ó, números opostos se cancelam. Mais 3x menos 3x vai embora. Menos 1 com menos 1, soma e conserva o sinal. Dá menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Professor, é positivo ou negativo? Toda vez que a potência estiver elevada a um expoente par e a base for negativa, ela sai positiva. Ok? Boa, professor, boa. Quinta questão, considera a expressão 6x ao quadrado y menos 12x mais xy ao quadrado menos 6y. Agrupe os termos em binômios com fator comum. Pessoal, o fator comum é a historinha lá do carro, Imagina que bem que tem um, viu? É a historinha lá do carro, eu só boto perto um do outro, agrupar e botar perto um do outro. Eu vou agrupar bem aqui pessoas que nascem no mês de janeiro, eu boto de um lado. No mês de janeiro, as que nascem no mês de fevereiro, aqui do lado. Isso é agrupar. Então eu vou agrupar aqui, ó, com termos comuns. Eu vou botar perto de todo mundo quem tem a mesma parte literal. 6x ao quadrado y tem a mesma parte literal de 1x ou xy ao quadrado. Ah, professor, é mesmo. Então botei eles um pertinho do outro. E menos 12x não tem parte literal, vou deixar aqui, ninguém é igual. E menos 2y. Podia ser até o contrário, esse aqui não pregado ser nessa ordem, não. Mas esses dois aqui tem que estar um perto do outro. Olha, eles estão agrupados em binômios com a mesma parte literal, certo? Escreva uma forma fatorada dessa expressão. Vou botar bem aqui que está melhor. 6x ao quadrado y mais xy ao quadrado
menos 12x, menos 2y. Pessoal, quando ele pede para nós fatorarmos, nós vamos botar um fator em comum, certo? O que é que esses dois aqui, esse monômio e esse monômio tem em comum? Professor, eu estou vendo o x e o y, só que eu fiquei na dúvida. É x ao quadrado ou x que é o comum? Sempre é o de menor expoente, é x, certo? Aí abre parênteses. Eu joguei ele fora. Imagina que isso aqui seja um bloco, certo? Eu joguei o x fora desse bloco. O que foi que sobrou lá? Sobrou o 6 aqui, sobrou um x, porque x ao quadrado são 2x, x vezes x, né? E sobrou o y. Ai, mesmo, professor. Mas, tira esse x daqui também. Ficou só. Opa. Deixa eu ver aqui, ó. Ei, professor, tem outra coisa em comum aí. E o y, verdade, pessoal, desculpem. O y também está em comum, ó. Então, eu tiro o y, aí vezes e boto assim. Ai, mesmo, professor. Porque o y ao quadrado é menor expoente. Você tira um x desse daqui, ó. De 6x ao quadrado de y, se eu tirar o x e o y, vai ficar só 6x. E de x e y ao quadrado, se eu tirar um x, não tem mais x. E se eu tirar um y, sobra só um y. Certo? Esse daqui eu vou botar assim, ó, menos. O que eles têm em comum é só o número 2, certo? Que é o menor divisor. Aí para você saber quem é que fica lá dentro, pega esse e divide por esse. Menos 12x dividido por menos 2 dá mais 6x. Menos 2y dividido por menos 2 dá mais y. Olha, agora, olha para isso aqui tudo. Ó. O que é que isso aqui tem em comum com esse? Ah, professor, é exatamente o 6x. Eu boto ele em evidência. Quem é que fica lá dentro? Tira isso aqui daqui, só sobra quem? XY. Menos. Tira isso aqui daqui, só sobra quem? Tira do 6x mais y, só sobra 2. Ó. Essa é a forma fatorada dele. Ok? E por último, Ricardo escreveu os polinômios seguintes. Na forma fatorada. Apenas uma está correta. Destaque e corrija as demais. Vamos lá. O que é que isso aqui tudo? Deixa eu ver aqui. O que é que isso aqui tem em comum com esse? Vamos ver se está certo. Tem o a ao quadrado. Somente, professor. O professor disse que era o de menor expoente. Ai, mesmo, professor. E sempre que ele pedir para fatorar, para botar em comum, você bota o vezes e abre o parênteses, certo? Ai, mesmo, professor. Então, se eu tirar 2a de lá, só sobra um a. Olha que fácil. Se eu tirar o a ao quadrado daqui, só sobra o b. É mesmo, professor. Mas, o que é que esse tem em comum com esse? É exatamente o b só. b vezes a parênteses. É a mesma coisa toda vez, né, professor? Tira o b daqui, só sobra quem? O a lá dentro. É como se eu estivesse jogando ele para fora de um bloco. Isso aqui fosse um bloco, isso aqui fosse um bloco. Joga ele lá para fora do bloco, que é o termo comum. E se eu jogar bem aqui o b para fora, fica só mais b. Certo? E aí, o que é que isso aqui tem em comum com esse para eu botar em evidência, para eu destacar? Já viu? É exatamente o a mais b. Certo? Vezes a parênteses. Desse bloco todo aqui, tira o a mais b, sobra o quê? A ao quadrado. Ó, preste atenção que isso aqui não vocês vão riscar não, viu? E se eu tirar o a mais b daqui, sobra quem? Só o b. Olha aí, ó. Será que tá? Aqui é o a ao quadrado mais b e a b ao quadrado. Aqui não dá, aqui tá errado, viu? Porque bem que tem esse quadrado e aqui não tem. Então essa aqui é falsa. Vamos de novo aqui, ó. O que é que eles têm em comum? Tem um m, professor. Tira o m de lá, fica menos b. Eita, professor, agora a gente já faz rápido, né? A gente pegando, eu parei a aula, olhei de novo. Meu amigo. Bota o termo comum em evidência, que é o n. Vezes a parênteses. Tira o n daqui, sobra o a menos b. Certo? E aí, o que é que eles têm em comum aqui, pessoal? O que é que esse tem em comum com esse? É exatamente o a menos b. Eu coloquei ele em evidência, ó, tira ele de lá. Imagina que isso aqui seja um bloco só, que você jogou A menos B para fora. O que foi que sobrou aí, ó? Eu vou riscar, mas você não risca não. Tira o A menos B, só sobra quem? M, para ficar lá dentro do bloco. Tira o A menos B, só sobra quem? M. É ele, né? A menos B. Opa! Esse bem daqui é o correto. Letra B. É a correta, certo? Mas vamos fazer aqui a C. O que é que esse daqui? Aí, ó, aqui é um bloco, ó. Aqui é um bloco. Eu vou jogar o que tem em comum de lá de fora.
de dentro do bloco para fora, e sempre é o de menor expoente, então é o x ao quadrado. O que eles têm em comum é a base x, só que eles estão com um expoente diferente, que é o comum é o de menor. Vezes, abre parênteses. Ah, professor, peguei a mãe, ó. Tira esse x ao quadrado aqui, sobra quem? Y. Tira 2x de x ao quadrado. X ao quadrado de x ao cubo só sobra x, ó. Aí mesmo, professor. Mas, o que é que eles têm em comum aqui? Eu já vi, professor, já sei, preciso falar não. É o 3. É mesmo. Tira o 3 de lá, sobra o quê? Menos. Ó, eu joguei o 3 para fora do bloco. Só fica aqui dentro do bloco quem não saiu. O 3 saiu de lá do pé do x, saiu daqui. Olha aí de novo, ó. O que é que esse tem em comum com esse? Isso aqui é chamado, pessoal, fatoração por agrupamento. Tem infinitas. Não é só uma, não. Tem infinitas aulas no YouTube sobre isso aí, pessoal. Infinitas. Para você tirar a dúvida, pausar. Professores que falam pausadamente. Professores que faz explicando o assunto. Eu estou aqui só corrigindo com vocês, porque vocês já assistiram também na CEMEC, pessoal. Certo? Se é na dúvida, vai lá. Vamos lá. O que é que esse bloco aqui tem em comum com esse? Já vi, professor. Já senti aqui como é que é. Y mais X, depois joga ele. É como se ele estivesse dentro do bloco aqui de colchete, ó. Depois joga ele lá para fora. Saiu fora. Aqui. Caiu fora, não. Então, se eu tirar ele daqui, só sobra quem? Mais uma vez. Não risca não, viu? Só eu que estou riscando aqui. X ao quadrado. Se eu tirar ele daqui, só sobra quem? O 3. Olha aí, ó. E ele está fatorado. Será que está igual lá? Tá não. Tá não. É longe, tá igual. Ok? Galerinha, essa foi nossa aula de correção. Espero que todos estejam bem. Bons estudos.